Eu sou casada há 8 anos, né? E aí eu sempre indagava, eu pedia a Deus uma resposta de Deus, porque eu não estou aguentando mais, estava mesmo insuportável a situação. E aí eu chegava a pensar, como você disse, em divórcio pelo menos 5 vezes ao dia. Eu pensava, por mais que eu não compartilhava com ele, mas eu pensava que não ia dar certo, pensava apenas em divórcio, né? E aí, certa vez, eu estava no Instagram, aqui através do Instagram, que eu conheci seu trabalho, e aí eu lembro que você lançou umas 16 a 17 perguntas, e aí eu anotei tudinho para eu ver, né, como que estava então esse casamento, de fato. E aí, dessas perguntas, 14 deram ruim para mim. Aí eu falei, realmente não tem jeito. E aí eu fui, levei adiante, continuei assistindo. E aí eu peguei, fiz o curso, e hoje o que eu digo a respeito desse valor, que ele vale muito mais, que eu pagaria 3, 4 vezes o que eu paguei, sem sombra de dúvidas. Aprendi muito para a vida. Como eu conversei com você, né, nós nos conhecemos, eu falei para Marisa que tinha posturas, tinha coisas fora do casamento também que me tirava do sério, porque eu não conseguia ter postura, né? Por exemplo, tinha uma pessoa que entrava na minha sala, abria meu armário, abria minha gaveta, e eu sentia que aquela pessoa invadia o meu espaço, só que eu não conseguia falar. Certa vez, eu já tinha iniciado o casamento 5D, eu falei para ela assim, o que você desejar, estou aqui para lhe atender. Nunca mais a pessoa abriu gaveta, ou abriu o armário. Eu achava aquilo péssimo, gosto muito da pessoa, mas eu achava aquilo péssimo, e é péssimo, né? E aí tudo melhorou, melhorou o relacionamento com os meus pais, né, que é o princípio de tudo. Eu tinha muita carência afetiva mesmo, de carinho, de toque do meu esposo. Eu descobri a origem, de onde que veio isso, né? Eu também já cheguei em momentos criticados a minha mãe porque ela cuidava tão bem do meu pai, eu falava que aquilo não precisava, e eu descobri também a origem disso, né? Descobri no meu casamento que eu tinha dificuldade em fazer cuidados, ter atos de amor, de carinho com o meu esposo, justamente por eu ter simplesmente falado para minha mãe que não precisava ela fazer aquilo. E aí eu tinha essa barreira, tinha essa dificuldade, eu tenho quebrado ela a cada dia, tenho conseguido, né, viver coisas novas, né? Então, assim, muita coisa tem mudado mesmo, né? Então, assim, quando você diz que é bom ouvir o testemunho, para mim é muito melhor estar aqui, porque eu estou nesse lugar privilegiado, um lugar de cura, onde eu aceitei, onde eu dediquei tempo, né? Mas para mim é muito melhor do que para qualquer outra pessoa. Estar aqui, para mim, assim, é imensamente rico, né? Porque, como eu disse para você, eu não sabia mais por onde começar, mas o que fazer? Eu falava, meu Deus, o que eu faço? E eu não conseguia, e eu orava por diversas vezes, de diversas formas, e eu creio que foi mesmo a resposta de uma oração para mim, o casamento 5D. O meu esposo veio já a minha família foi assim, eu nunca presenciei um caso de discussão, de briga. Nunca vi nem meu pai alterando a voz com a minha mãe, né? Mas e quando eu vim para o meu casamento, eu vivi isso. Então, para mim, isso era muito atormentador, isso era muito triste, né? Então, assim, o meu esposo veio... ele teve o primeiro amor interrompido, ele perdeu a mãe com 2 anos de idade, né? O pai veio, levou o irmão, então ele perdeu o irmão e não foi criado com o pai, né? Então ele não teve essa oportunidade de viver com o pai. E aí ele eu sou a terceira pessoa na vida dele, eu sou a terceira união na vida dele, né? E eu percebia que ele fazia esse movimento de me expulsar, de me colocar para fora. Era como se ele dissesse assim, eu não sou merecedor de felicidade, né? Eu não sou merecedor, isso tudo sem dizer e sem nem saber, acredito que ele nem sabe disso, né? Mas ele fazia esses movimentos mesmo de expulsar, de acabar o casamento. E até também como forma de lealdade parental, porque na família dele os casamentos não são duradouros, né? São vários casamentos que eles têm. E aí ele repetia esse movimento, e mais uma vez eu vi que ele estava entrando nesse ciclo, queria fazer o mesmo comigo. E agora, assim, eu falo, opa, agora aqui é diferente. Quando eu vejo ele fazendo esses movimentos, eu já sei como, digamos, contra-atacar com o lado do bem, né? Por exemplo, eu me sentia ofendida, por exemplo, a gente ia sair, vamos supor, a tia dele vinha aqui visitar a gente. Então, assim, ele pegava, colocava ela no primeiro lugar do carro, na posição da frente,
né, ali do lado do motorista. Então, a desculpa é que ela é fortinha, né? Então, assim, ela não era tão fortinha que não coubesse nos bancos de trás, né? Então, a desculpa era essa. Mas, de certa forma, eles têm muito isso aí, na questão mesmo de expulsar o cônjuge e ele estar em primeiro lugar. E eu sempre pensava que aquele lugar era meu, eu ficava com raiva, só que eu não conseguia falar aquilo porque parecia uma coisa de uma criança disputando e eu sabendo que aquele lugar era meu. E depois do casamento 5D, eu não pedi, não cheguei a falar isso para ele, que eu queria esse lugar, que esse lugar era meu. Simplesmente, quando a gente tem contato com ela, ele simplesmente arruma um lugar para ela lá atrás. Na última vez, inclusive, ela foi espremida. Não nem de sorrir, mas ela foi um pouco espremida entre a cadeira dos bebês, mas eu fui no meu lugar. Algo também, eu me sentia assim muito tola quando a gente ia conversar algo, qualquer coisa, eu percebi que ele sobressaía de uma forma muito grande. Então, assim, eu ficava assim, meu Deus, eu sou tão tola assim, como que eu não consigo, né, a palavra hoje que eu uso é me posicionar, né, como que eu não consigo me posicionar? Tempo atrás ele mandou uma mensagem para mim, no final ele falou assim, um abraço. Aí, em outros momentos eu ia gostar, mandou um abraço, né? Só que agora eu tenho outra visão. Então eu falei para ele assim, guarde essas 2 últimas palavras para você falar com seus amigos e com seus colegas. Para mim, pode usar palavras mais quentes. E aí ele mandou assim uma carinha e mandou as palavras, né? Dentro de mim foi uma festa, só que eu não poderia fazer aquela festa, né? Como eu queria fazer naquele momento, até porque ele não suportaria tudo aquilo para aquele momento, né? Eu entrei agora, passei por um casamento 5D, fui um pouquinho mais curada ainda do que eu já era, e agora estou aqui com muita humildade, né? Porque eu também não posso chegar em um tom de quem conhece demais e ficar arrogante diante da situação. Então, eu preciso ser muito humilde em todos os momentos, ser muito humilde para eu ganhar cada vez mais, para eu não usar isso contra, mas cada vez a favor, né? E com muita sabedoria e com muita paciência que a gente vai conseguindo. Outro relato de postura, ele foi fazer uma viagem aqui próximo, eu fiz um kitzinho de viagem, né, para ele levar. E aí, coincidentemente, graças a Deus que, olha para te ver o que eu tô falando, graças a Deus, deu um problema lá no trânsito, deu mal, ele precisou desse kit. Era o quê? Um kit de viagem? Um kitzinho eu coloquei água, comida, que não estragava, fácil, para ele levar. E aí deu um problema no trânsito, o trânsito parou e ele usou o kit. Então serviu, né? E aí eu peguei e ele, durante essa mesma viagem, eu mandei mensagem para ele e falei assim, saudade de você. Aí ele falou assim, você tá estranha. Em outros momentos eu iria brigar, eu iria falar assim, eu tô fazendo tudo certinho e tal, e o cara tá me chamando de estranha, né? E aí eu falei assim, não, mas eu tenho que ser sábio, eu tenho que procurar saber o que é esse estranha para eu ver onde que eu tô errando aqui. Aí eu falei para ele assim, como assim? Ele falou assim, tu que tem que responder. Aí eu falei assim como, me ajuda a te responder. Eu devolvi para ele o que ele já estava, por ele ter pouca comunicação, ele falou que eu que tinha que responder, né? E eu nem sabia como que responder. Aí ele falou, eu falei, me ajuda a te responder? Aí ele falou, o kit de sobrevivência, saudades e outras coisas nesse sentido, né? Que eu já sei o que são essas outras coisas, que são essas posturas diferentes que eu tenho tido. Aí eu falei para ele assim, você não está gostando? Ele falou, é claro que eu tô. Aí eu falei assim para ele, então ao invés de falar estranha, você poderia dizer assim, eu estou gostando muito, continue assim. E aí ele não falou mais nada. Mas ficou então, pensando, assim, a gente tem que aprender. A partir de uma próxima vez, exato, show. Isso, já estou ensinando que a próxima vez não é assim que se comunica para dizer que está gostando. Você está estranha, né? Então, assim, uma falha de comunicação dele, que eu acredito que ali eu já falei para ele assim, você pode elogiar, é certo elogiar, né? Ok, elogiar. E todo mundo gosta. Então, assim, são coisas sutis, são coisas pequenas que vêm acontecendo, né? E que a gente vê a mudança mesmo. Por exemplo, nesse dia que ele chegou de viagem, ele sentou na mesa e conversou que eu tive que colocar a mão no queixo para ouvir ele falando, de tanto que ele falava. De comunicação, coisa que né? era praticamente impossível em outros momentos. Às vezes a gente falha por um tom de voz que você não sabe, mas que ali está aquele tom impregnado em você, que você não sabe mudar aquele tom. Eu acredito que com os exercícios, né, a gente aprende, a gente se cura, né? E aí esse tom, ele sai da gente, ele simplesmente sai porque nós estamos curadas agora, né? E aí automaticamente as coisas começam a se encaixar, né?
E aí, vez ou outra, a gente vê também ali que a gente vai cair para o erro novamente, mas a gente retoma aquilo ali, né? Porque, assim, é muito comum quando a gente está nesse processo de aprendizado, a gente dá uns pequenos vacilos. A gente volta, ele retoma, né? E pega o que é nosso de volta e segue. Mas, assim, por exemplo, semana passada eu me peguei olhando para ele namorando através do olhar. Coisa que eu, tipo assim, você tá só olhando e sabendo que você tá namorando a partir do olhar ali na mesa, olhando, sem dizer nada. Então, assim, a comunicação que nem fluía, que nem saía, que um olhava pro outro, perguntava, o que foi? O que tá acontecendo? E você sentir ali que você tá olhando nos olhos, conseguir olhar nos olhos e saber que ali tá rolando um namoro só com o olhar. Então, assim, Marisa, é algo mesmo muito tremendo, é algo muito grandioso. Eu falo para vocês, meninas, acreditem no método, invistam no casamento, invistam na vida de vocês, invistam tempo, não é só o dinheiro, precisa de tempo, precisa de dedicação. Eu investi mesmo, foi o tempo. Minha maior preocupação foi o tempo, mas eu me dediquei. Horário de almoço, eu estava ali com fone de ouvido, né? Antes, indo para o serviço, eu estava ouvindo. Se tivesse um intervalo, tivesse algum momentinho, eu estava ali com o casamento 5D, né? Eu vinha para casa ansiosa, e depois que você entra, que você começa a gostar do negócio, pronto. Eu contava os minutos para estar ali naquele lugar só meu, aquele lugar reservado, de autoconhecimento, né? Porque é algo muito grandioso a gente chegar chegar no lugar de conhecimento interpessoal. A gente não tem dinheiro no mundo que pague isso. A gente conhecer, a gente saber as origens das coisas. Eu passei a amar mais as pessoas, assim, aquelas pessoas mais difíceis. Eu olho para elas assim com um amor tão grande. Então, assim, o olhar de mundo mudou, o casamento mudou. Que bênção, que maravilha. Mas eu também sou outra pessoa, não só o meu casamento, né? Mas comigo, interpessoal, intrapessoal, assim, gente, digo uma coisa, só entrem, só façam, vale muito a pena, muito a pena. Se não valer a pena, já valeu a pena. Se você não conseguir restaurar o casamento, que eu acho impossível, se não levar tudo à risca, impossível. Agora eu digo uma coisa, se entrou, se doe. Vão a fundo, levem a sério, dediquem que dá certo.